Olá a todos! Estamos iniciando mais um vídeo, mais um estudo aqui do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. Sou o pastor Rômulo Souza, quero conduzi-los no estudo do nosso 26º livro. Isso mesmo, 26º livro, o livro de Naum, que por ser mais curto, ter apenas 3 capítulos, será estudado todo ele na íntegra apenas hoje. Vamos juntos? Iniciando pela introdução, nós percebemos que o livro de Naum tem como tema Nínive. Portanto, vai ser um profeta que vai se assemelhar a um outro profeta que nós já estudamos, o livro de Jonas. No entanto, vai se assemelhar apenas neste aspecto de referência à Assíria ou a Nínive, né? Melhor dizendo. Porque enquanto Jonas é um livro que trata do arrependimento dos ninivitas e do perdão dado por Deus a eles, e assim Nínive não é destruída, Naum vai na contramão disto. Vai demonstrar um tempo em que o povo já não tinha mais se arrependido em Nínive e que fatalmente seriam destruídos. A data gira em torno de 663 a 612 a.C. E Naum teria escapado dos assírios para Judá, né? Por isso ele conseguiu profetizar e escrever este livro. Lembrando sempre do projeto da Bíblia, The Bible Project, né? Um outro projeto que existe, que traz na íntegra a introdução a cada um dos livros. Fica assim um convite para você também fazê-lo, para você assistir este vídeo, que normalmente é curto, de 5 a 7 minutos, 8 minutos, o livro de Naum, onde nós teremos exatamente a divisão do livro de uma forma muito bem estruturada e muito bem demonstrada no vídeo que você poderá assistir aí na sua casa. Mas nós vamos então, na sequência, trazer já a leitura na íntegra dos capítulos 1, 2 e 3, a explicação de cada capítulo, com a ajuda do nosso manual da Sociedade Bíblica, e depois, ao final, vamos retomar os ensinamentos que estarão presentes nos capítulos 1, 2 e 3, com auxílio da Bíblia da Reforma. Por último, podemos trazer aqui alguns apontamentos pessoais acerca deste livro do profeta Naum. Feita então essas devidas introduções, uma breve introdução, vamos à leitura? O capítulo 1 traz como destaque a ira e a misericórdia de Deus. São apenas 15 versículos, vamos ler na tradução Nova Almeida atualizada. Diz assim: Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, da cidade de Elcós. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Repreende o mar, e ele seca. Faz com que todos os rios fiquem secos. Bazã e o Carmelo desfalecem, e as flores do Líbano murcham. Os montes tremem diante dele, e as colinas se derretem. A terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os seus moradores. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas, o Senhor perseguirá os seus inimigos. O que é que vocês estão planejando contra o Senhor? Ele mesmo os consumirá completamente. A angústia não se levantará 2 vezes.
Porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De você, Nínive, saiu um que planeja o mal contra o Senhor, alguém que aconselha a maldade. Assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que eles sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Meu povo, embora eu o tenha afligido, não o afligirei mais. Quebrarei o jugo deles que pesa sobre você e romperei os laços que o prendem. Porém, contra você, Assíria, o Senhor deu ordem, para que não haja posteridade que leve o seu nome. Do templo dos seus deuses, exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei a sua sepultura, porque você é desprezível. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia paz. Celebre as suas festas, ó Judá, cumpra os seus votos, porque o ímpio não mais passará por você. Ele foi inteiramente exterminado. Este é o capítulo 1 do livro de Naum. Um capítulo que trata do fim do poderoso reino da Assíria e da poderosa cidade de Nínive. O livro de Naum começa não com Nínive, mas com Deus, seu poder, sua ira e a sua bondade. Deus diz que os dias da Assíria, cujos exércitos destruíram Israel e ameaçaram a própria Jerusalém menos de um século antes, estavam contados. Os versículos 2 a 8 formam um poema acróstico incompleto e pode ter sido escrito pelo próprio profeta ou talvez seja um poema existente que o profeta adaptou aos seus propósitos. E nele fala-se do poder de Deus sobre a terra, o mar, os rios e as montanhas. Quando Deus aparece, os ricos pastos de Bazã e a vegetação das florestas murcham, como se sofressem uma seca. Os montes se derretem, e Deus é o poderoso protetor do seu povo, mas a sua vinda significa a morte para os inimigos. Este é o capítulo 1 de Naum e a sua explicação. Vamos ao capítulo 2, onde nós temos como destaque a queda de Nínive. Vamos à leitura. O destruidor avança contra você, Nínive. Guarde a fortaleza, vigie o caminho, prepare-se para lutar, reúna todas as suas forças, porque o Senhor restaurará a glória de Jacó como a glória de Israel. Porque saqueadores o saquearam e destruíram os seus ramos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem escarlate. Os carros de guerra brilham como fogo. No dia da sua preparação, e as lanças são agitadas. Os carros de guerra passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam no seu caminho. Apressam-se para chegar à muralha e preparam a defesa. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado. A cidade rainha está despida, levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas. Mas agora o seu povo foge. Alguém grita, parem, parem. Mas ninguém se volta. Saqueiem a prata, saqueiem o ouro, porque os tesouros não têm fim. A cidade está repleta de objetos de valor. Vazio, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, acabam-se as forças, e o rosto de todos empalidece. Onde está agora o covil dos leões e o lugar onde os leõezinhos se alimentavam, onde passeavam o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei os seus carros de guerra. A espada devorará os seus leõezinhos. Arrancarei da terra a sua presa, e nunca mais se ouvirá a voz dos seus embaixadores. Essa leitura do capítulo 2 do livro de Naum, que traz a ofensiva contra Nínive. Em sua descrição, o profeta se vale de recursos sonoros e visuais. Podemos ver, ouvir e quase sentir o cheiro daquele ataque.
Anteriormente, Deus havia usado os exércitos da Assíria para castigar o seu povo. Agora, as forças que atacavam Nínive eram seus instrumentos. Sangue e trovões, saque e desolação. A cova do leão assírio deixou de existir. São cenas vívidas que apelam aos olhos e à imaginação, como, por exemplo, quando se descreve o choro das servas lá no capítulo 7. Vamos, então, à conclusão do livro de Naum, com o capítulo 3, onde nós temos como destaque a ruína completa de Nínive. Eis a leitura. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo dos açoites, o estrondo das rodas, o galope dos cavalos e os carros que vão saltando. Os cavaleiros que esporeiam, as espadas brilhantes, as lanças reluzentes, uma multidão de feridos, massa de cadáveres, mortos sem fim, chegam a tropeçar sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora prostituta, da mestra de feitiçarias, que seduzia as nações com a sua prostituição e os povos com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas de sua saia sobre o seu rosto e mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Vou jogar sujeira sobre você, tratá-la com desprezo e transformá-la em espetáculo. Todos os que a virem fugirão de você e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei quem a console? Será que você é melhor do que Tebas, que estava situada junto ao Nilo, cercada de águas, protegida pelo mar e tendo as águas por muralha? A Etiópia e o Egito eram a sua força, força sem limites. Put e Líbia eram seus aliados. Todavia, ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados, nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com correntes. Também você, Nínive, será embriagada e se esconderá. Também você procurará um refúgio contra o inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras, com figos prematuros. É só sacudir a figueira, que os figos caem na boca de quem os há de comer. Eis que os seus soldados são como mulheres. Os portões do seu país estão completamente abertos para os seus inimigos. O fogo destruiu as trancas. Tire água para o tempo do cerco. Reforce as suas fortalezas. Entre no lodo e pise o barro. Pegue as formas para fazer tijolos. No entanto, você será consumida pelo fogo e exterminada pela espada, como folhas devoradas pelos gafanhotos. Multipliquem-se como os gafanhotos. Tornem-se tão numerosos como eles. Os seus negociantes eram mais numerosos do que as estrelas do céu, mas como gafanhotos bateram asas e voaram. Os seus príncipes eram como gafanhotos, e os seus chefes como gafanhotos grandes, que pousam nos muros em dias de frio. Quando o sol aparece, voam embora, e não se sabe para onde vão. Os seus pastores dormem, ó rei da Assíria, os seus nobres cochilam. O seu povo está espalhado pelos montes, e não há quem possa ajuntá-lo. Não há remédio para o seu mal, o seu ferimento é grave. Todos os que ouvirem falar do que aconteceu com você baterão palmas, pois quem não foi vítima da sua crueldade sem fim? E assim termina o livro do profeta Naum, com uma cidade em ruínas. Naum descreve a cidade como uma prostituta que atrai as nações para subjugá-las. Agora ela receberia o castigo de uma prostituta. Provando do próprio veneno, ela sofreria o destino terrível que infligira à cidade egípcia de Tebas. Em Tebas, cidade de Amon, deus nacional do Egito, haviam sido acumulados tesouros de vários séculos. Os assírios tomaram a cidade com fogo, massacraram a população e saquearam toda a sua riqueza. Embora a nação fosse grande como uma nuvem de gafanhotos, ela desapareceria como gafanhotos que batem as asas e saem voando. Os versículos finais foram dirigidos ao rei da Assíria. Tudo estaria e tudo estava perdido para sempre. Apesar de todo o seu poder, Nínive entrou em rápida decadência após ser tomada pelos babilônios, e isso é histórico. Dela ficou um único vestígio, uma pequena elevação ou colina conhecida hoje como Tel
Cuyunjik, a colina das muitas ovelhas. E essa é a leitura e a explicação dos 3 capítulos do livro do profeta Naum. Vamos à retomada dos ensinamentos com auxílio dos comentários da Bíblia da Reforma. No capítulo 1, Naum prediz a destruição rápida e final de Nínive e do Império Assírio. Com grande poder, Deus executa sua ira vingativa contra seus adversários que planejam o mal contra ele e o seu povo. Assim como Deus libertou misericordiosamente a antiga Judá da opressão assíria, assim ele também nos resgata do pecado, da morte e do diabo, por meio da vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 2, Naum descreve com sarcasmo e súbito cerco a captura de Nínive, a cidade antes conhecida por sua crueldade. Deus não vai deixar impunes aqueles cuja vida é violência e força. E no capítulo 3, para Nínive, a paciência de Deus chegou ao fim. A malvada nação da Síria, que havia agido com tirania junto aos povos vizinhos, adquirindo riquezas e poder à custa deles, foi destruída e desapareceu dos anais da história. A ira de Deus é revelada contra toda a injustiça. E por causa dos nossos pecados também merecemos a ira e o descontentamento de Deus. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, conforme palavras de 1 Tessalonicenses 5:9, podemos respirar em paz. A ira de Deus foi derramada sobre Cristo e pela fé nele temos perdão e paz. E um rápido comentário final, pessoal, é que esse livro parece não trazer consolo nenhum para nós. Nós que estamos distantes, nós que estamos em uma época, em um local diferente. Mas para os ouvintes do livro do profeta Naum, era um baita de um consolo. Imaginem vocês que o pior dos opressores ainda estava oprimindo você. Mas vem essas palavras alentadoras de que eles seriam destruídos, de que não haveria mais opressão. Do mesmo modo, nós poderíamos ouvir hoje que todo o mal que existe em nosso mundo, que os sofrimentos relacionados ao pecado, que a opressão do diabo e da nossa própria carne e do mundo irão acabar, irão ser exterminados. Aliás, já foram derrotados na cruz do Calvário, pela morte de Cristo. E assim nós podemos ter certeza que no retorno de Cristo, tudo isso que nos oprime, tudo isso que nos afasta de Deus, que nos causa desgraça, irá terminar. Assim como o poderoso exército e império assírio terminou, assim como a poderosa cidade de Nínive ficou desolada, eles também ficarão. Não pelo nosso braço, não pelas nossas forças, mas pela força do nosso vingador, que é Deus, nosso Senhor. Eu espero que o estudo de hoje do livro do profeta Naum tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano, e amanhã retornaremos, agora não mais com profetas menores, que já vimos bastante, e ainda temos alguns profetas menores para vermos, para estudarmos, mas agora com o nosso segundo profeta maior. Lembrando que são 4 profetas maiores. Isaías, que já vimos, Jeremias, que começaremos a ver amanhã, Ezequiel e Daniel. Muito obrigado por assistir, fique na paz do Senhor, até o nosso próximo vídeo.